Fala, lendários! Começando mais um Backstage Lendário. O meu nome é Pedro Goioso, eu sou Head de Operações da Academia Lendária e hoje eu tenho ele aqui, Gabriel Marcondes. E aí, Gabriel? Bem demais, cara. Bom, galera, o Gabriel Marcondes, que é Data Tech Lead, ou seja, ele é Head de dados na Academia Lendária. Então ele estrutura todos os dados da academia, dashboards, front, back-end, e ele está sendo uma peça importante para o crescimento da academia. O Marcondes hoje, ele é Data Tech Lead, mas ele também é especialista e mentor da Academia Lendária. Tem alguns cursos, né, Marcondes? Quais cursos você tem hoje na academia? Hoje eu tenho um curso de ETL, Extract, Transform, Load. Tenho um curso de Python, desde o Python básico, ensinando desde a lógica de programação até a parte de Python com IA, com aplicações com inteligência artificial. Tenho um curso de LangChain, com framework, que também a gente utiliza dentro do Python ou JavaScript. E agora tem um curso de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que é justamente você pegar com os agentes entregando um conhecimento à parte, né? Bacana. Marcondes, se apresenta aí pra galera, fala um pouco de você para quem não te conhece. Fala, pessoal. Eu sou o Marcondes, como o Pedro já trouxe, eu sou o Data Tech Lead da academia. Tenho quase 6 anos de experiência na área de dados, venho aí de uma bagagem, né, de inteligência artificial há muito tempo, até antes mesmo da IA generativa. Então eu venho da antiga IA, como a gente chama, que seria os modelos preditivos de machine learning, né, de clusterização. Então, tive experiência tanto como engenheiro de machine learning lá no começo, com uma parte muito acadêmica. Então, eu tenho artigo meu publicado em grandes editais, tipo a Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, coisas desse tipo. Então, eu vim daquele contexto acadêmico, de artigos científicos, fazer os papers mesmo. Em seguida, comecei a entrar nesse contexto de dados para negócios, como trazer insights, como trazer resultado para os negócios utilizando dados. E com isso, eu vim transicionando desde cientista de dados até peguei uma parte como engenharia de dados para otimização de processos, principalmente de cloud. Depois, análise de dados mais puro para entender, um dashboard, como que eu faço um acompanhamento de indicadores, como que eu trago esse resultado na ponta final. E voltei a atuar como cientista de dados, entrei na academia com essa vertente para ser alguém mais especializado nas LLMs, no fine tuning, na parte de trás que está ali, não só o chatbot que a gente tem ali dentro de um GPT, por exemplo, e vim galgando, desenvolvendo esse setor e hoje estou aí na liderança do setor que vem voando ali dentro da academia com a gente trazendo diversos resultados. Bacana. Marcondes, o que um setor de dados faz? O setor de dados ele é responsável toda a estruturação, então a gente tem que ter uma base, principalmente olhando a academia, onde nós temos diversas ferramentas, nós temos diversos tipos de dados. O setor de sales tem dados de vendas, tem dados de leads de clientes, tem diversas coisas ali dentro, de reuniões, qual que é o processo que você tem dentro de um CRM. O setor de marketing tem dados ali da parte de tráfego, tem dados dos leads que entraram, né? O nosso MQL, SQL, todo o processo que nós temos de dentro desse lead. O setor financeiro tem informações da DRE, tudo que foi lançado. O setor de RH tem todas as análises e principalmente o que a gente recebe das inscrições. O setor de tecnologia tem um mundo ali dentro de custos das nossas ferramentas, o quanto que a gente está gerando, principalmente porque nós temos SaaS. Então, todos os setores das empresas precisam dessa estruturação de dados. Num segundo momento, eu venho fazendo um mapeamento de indicadores que a gente tem em cada um desses setores para entender o que ele precisa olhar, o que o head ali precisa olhar para entender a performance desse setor. Seja isso performático a nível do colaborador, quanto o nível do setor. Então, quando eu digo colaborador, qual que é o nível de entrega desse cara, o comprometimento, a qualidade da entrega dele. E, ao mesmo tempo, a gente tem ali para o setor, um setor de marketing, como que está o nosso CPC, como que está o nosso ROI. Então, eu consigo trabalhar com esses indicadores para ver realmente as performances do setor e tirar essa venda que a gente tem em diversos negócios, principalmente no Brasil. Dados ainda acaba sendo uma coisa muito nova, não são todas as empresas que têm uma estrutura de dados muito forte. Então, a gente vem trazendo a visão. E principalmente pegando a parte mais alta da empresa, os diretores, para que eles não tenham que toda hora descer e ter que conversar para saber coisas simples. Então, o nosso diretor de finanças, ele ter que descer para poder falar com o time de marketing para saber como é que tá as campanhas. O nosso diretor de operações tem que descer com o time de tech para saber como é que está o desempenho ali do desenvolvimento de uma ferramenta. Não, eu mapeio esses indicadores e chego na ponta final, que seria um dashboard, que seria uma visão para a gente trazer esses indicadores de forma rápida para poder ter uma tomada de decisão com mais facilidade e agilidade.
E aí, com isso, você cria uma agilidade muito grande na empresa, você diminui a quantidade de reuniões que a gente tem que ter, que é um ruído muito grande dentro de empresas, principalmente no modelo home office que a gente faz. E, ao mesmo tempo, você traz indicadores que, de repente, as pessoas não estavam lembrando, né? Quando você vai só no feeling, que é o que acontece muitas vezes, você não está levando em conta todas as possibilidades. E aí, quando você tem isso de forma clara para ti, você consegue ter uma tomada de decisão, né, dentro da sua empresa de forma muito mais assertiva. Bacana. Marcondes, quais são os profissionais que compõem um setor de dados? É muito comum ouvir falar sobre cientista de dados, engenheiro de dados. Tem alguma diferença entre esses dois? Sim, geralmente a base segue três, né? A gente tem analistas de dados, cientistas de dados e engenheiros de dados. Vamos lá. O engenheiro de dados geralmente é o primeiro. Ele é o cara que ele vai estruturar todo o fluxo de dados. Quando eu digo isso, desde a estruturação do cloud, aonde a gente vai ter um servidor para hospedar isso, a estruturação do banco de dados em si, quais que vão ser as colunas, qual que é a chave primária, qual que é a chave secundária que irá conectar essas tabelas, fazer com que a gente possa usufruir do banco relacional, né, dentro dessas tabelas. Depois, como que vai ser a entrega disso, qual que é a qualidade desse processamento e velocidade desse processamento. Então, ele cria o back-end. Ele faz o que a gente não vê acontecer. No segundo momento, você tem o cientista de dados, que ele vai pegar todos esses dados extraídos e ele consegue fazer modelos preditivos para, de repente, dentro de um negócio, eu fazer um forecasting, que aí eu prever qual que vai ser o crescimento da minha empresa, qual que vai ser o faturamento dos meus próximos meses, baseado num histórico que eu tenho, utilizando séries temporais ou diversos outros modelos de machine learning. E nós temos, por último, o analista de dados, que é justamente quem já vai pegar esses dados que já foram estruturados, vai mapear ele a nível de indicadores, ou seja, qual que é o ativo disso, de onde eu tiro os insights disso, transformo isso muitas vezes em formato de dashboards ou relatórios e oriento os times de o que fazer com esses dados, como que eu extraio o ouro realmente desses dados. Muito bom, muito bom. Marcondes, tem alguns tipos de dados que diferenciam? Algum tipo de dado vetorial? Você falou de dados preditivos. Então, os dados, a questão vetorial, que é o que muita gente ouve falar, é porque hoje a gente trabalhando com LLM, que é o Large Language Models, que é igual o ChatGPT, é igual os oferecidos pelo cloud, né, o Haiku, o Sonnet, são os modelos de linguagem natural, onde a gente consegue conversar com a inteligência artificial. E esses modelos, como eles fazem o que a gente chama de pesquisa semântica, ou seja, ele busca por similaridade, a gente precisa salvar essas informações como vetores. Então a gente precisa de um banco vetorial. Então, numa forma simples de eu te explicar como isso acontece, imagina que uma criança, ela não necessariamente sabe ler, mas se eu mostrar para ela uma placa de perigo, ela sabe que aquele lugar tem perigo. Se eu mostro para ela uma placa que tem um alterzinho, ela sabe que aquilo é uma academia. Então, a partir de uma espécie de simbologia, eu consigo passar o sentido daquilo sem necessariamente saber ler. Da mesma forma, eu transformo frases, eu transformo dados em vetores para que a IA armazene no formato de vetor e quando ela vá procurar a sua resposta, ela busque por similaridade. O que parece com o que ele está me pedindo? E aí, a partir disso, ela consegue um aglomerado de dados, sintetiza isso, trazendo a melhor resposta. Então, eu posso, dentro da IA, de repente, ter 5 livros diferentes como base de conhecimento, mas quando eu fizer uma pergunta, ela vai sintetizar o que cada um desses livros diz para trazer a resposta mais completa, porque ela está pesquisando numa espécie de sentido. Ela busca o sentido da frase, o sentido da resposta que eu tenho que te dar. E é para isso que a gente usa a vetorização. E a gente tem os bancos de dados padrões, que são os bancos de dados relacionais, que todo mundo conhece, que é o modelo de tabela. Igual quando a gente vê no Excel. Linhas e colunas, onde eu tenho um cabeçalho do indicativo que tem naquela linha, daquela coluna, e em seguida as linhas. Muito bom, muito bom. Cara, eu costumo falar pra galera que tá aprendendo sobre inteligência artificial que você precisa de 3 coisas para você poder criar uma IA. A primeira delas é você ter uma LLM, ou seja, um modelo grande de linguagem, como a OpenAI ou até mesmo o Cloud. Você precisa ter um prompt, né? Que é uma instrução que você dá depois que essa IA está pronta. E se você quiser ter uma coisa mais personalizada, você precisa de um banco de dados. Ou seja, uma LLM, um banco de dados e um prompt. Então, olha a importância que tem num banco de dados. Ou seja, a LLM ela já é um banco de dados próprio que os desenvolvedores lá dessas empresas criaram. Só que você consegue ter um banco de dados personalizado da sua empresa. Então, na Academia Lendária, hoje, a gente tem a Lendária,
que é um agente de suporte que responde às pessoas. A gente utiliza a LLM da OpenAI através da API, a gente tem o nosso banco de dados, que a gente praticamente transformou todos os nossos cursos em dados através de colunas e Q&As, e a gente fez um prompt muito interessante para dar uma instrução para a gente se comportar. Então, olha, galera, a importância de vocês saberem de dados para você poder utilizar nesse mundo de inteligência artificial. Marcondes, a galera acha que dados é uma coisa muito complexa, que envolve várias coisas, machine learning, etc. De certa forma, eu acredito que envolva isso também. Mas dados para você hoje é uma coisa que toda empresa deve ter? Sim, com certeza. Toda empresa que não olha para dado, ela é cega. Ela está fazendo toda a operação dela num puro feeling. Ela acha o que pode ser aquilo e toma esse tipo de decisão. Ao longo da minha carreira, eu passei por diversas empresas onde eu criei o setor de dados. E antes disso, todas elas tomavam decisões a partir de sentimentos e achismos. A partir do momento que você traz esses dados e uma visibilidade clara, as pessoas muitas das vezes percebem que aquele caminho que elas estavam tomando era completamente errado. Então, tem análises de negócios que são extremamente simples, que podem mudar totalmente uma visibilidade. Um exemplo disso é, por exemplo, uma curva ABC. Uma curva ABC, eu pego todos os produtos de uma empresa, monto ele no modelo de Pareto, onde 80% dos resultados dessa empresa, muitas das vezes, está dentro de 20% dos SKUs, 20% dos seus produtos. A partir disso, ele consegue entender onde ele deve focar e quais aonde ele está deixando, né, o déficit dele de atenção. De repente, tem produtos que ele está dando atenção demais, é uma curva C. Ele está gastando o marketing dele num produto que não vende. E, de repente, ele tem produtos ali, curva A, que ele não está tendo essa visibilidade. Então, isso é uma coisa extremamente simples de ser desenvolvida e que muitas empresas hoje não têm essa visibilidade. Cara, muito bom, muito bom. Eu realmente acredito que toda empresa precisa de dados. Na verdade, eu acredito, tenho total certeza que toda empresa tem dados. Você Sim. só não tem ele visível e organizado. Exato. Tá? Então, Marcondes, eu quero realmente bater nesse ponto. Como que eu tenho dados visíveis e organizados? Então, como você disse, toda empresa tem dados, de alguma forma. Seja uma planilha do Excel, seja um ERP. A grande maioria das empresas tem ERPs, tem CRMs, né, que são os seus sistemas de empresa, seus sistemas de clientes. E a partir dele você está criando um histórico. Você só não está usufruindo dele da melhor forma. É a mesma coisa da gente pensar que você tem um celular que você pode configurar a câmera dele para filmar em 4K, 120 FPS, e na verdade você está ali com ela em Full HD. É isso que acontece. Você já tem esses dados. De repente, você aí na sua empresa, você já tem um histórico dos seus últimos 5 anos que me permitiria trazer uma previsão das vendas dos seus próximos meses, que permitiria que você planejasse melhor o seu PCP, ou seja, a sua produção, se você trabalha com uma fábrica, você conseguiria planejar melhor o seu marketing, entenderia melhor de sazonalidade, quais que são as épocas do ano que eu consigo vender mais, quais que eu consigo vender menos, quais que são os dias dos meses que isso acontece, aonde eu tenho que intensificar o meu time, aonde eu tenho que fazer promoções para que eu consiga equilibrar a falta de vendas que eu tenho ali naquele momento, o engajamento, captação de leads. Então você já tem esse ouro. Né? Como muita gente diz, o dado ele é o petróleo, né, da nossa nova era, é justamente isso. Você tem o ouro ali, você já tem um estudo do seu negócio gigantesco que você não está usufruindo hoje. Bacana. Marcondes, e na prática, é muito comum se ouvir sobre ETL, que é um processo de transformação de dados. Como que funciona esse processo de ETL? Então, o ETL ele é o padrão de dados, né? Ele é geralmente o primeiro processo a ser feito, que ele vem da sigla Extract, Transform e Load, ou seja, extrair, transformar e carregar. Esse extrair é tirar esses dados de algum lugar. Esses dados estão em algum lugar. Então, quando eu falo de uma empresa, esses dados podem estar dentro de um ERP. Quando eu falo de um CRM, eles estão ali dentro. Eu posso estar falando de redes sociais. Esses dados podem ser os comentários das suas publicações, o comentário dos seus vídeos no YouTube. Então, a gente precisa primeiro escolher, ó, de onde vão vir esses dados para esse trabalho. Olha, ele vai vir do Instagram. Eu quero ver um engajamento do meu público e eu vou extrair esses comentários. Então, a gente tem a etapa do extract. Retirei todos esses comentários. O transform é a parte de tratamento desses dados. É muito importante você ter dados limpos, não ter dados ruidosos, porque isso vão atrapalhar totalmente o seu modelo e o seu resultado. Então, eu vou tirar dali comentários vazios, pontos, de repente emojis, se a gente estiver falando de Instagram. Se eu estiver falando de um RP, eu vou tirar células vazias, eu vou tirar células que de repente só tem um ponto. Se eu estou falando de repente de uma conversão de marketing, tem leads ali que colocaram um oi no nome,
De repente, colocar o telefone dele como 9999, pode ser coisa disso. Um e-mail que não é válido, que não está dentro de um domínio, não é um @gmail ou qualquer coisa do tipo. Então, eu faço essa limpeza. Porque, de repente, a gente está olhando, olha, a gente teve uma captação de 5.000 leads, mas, na verdade, tem 500 leads ali que são inválidos. São pessoas que simplesmente apertaram qualquer coisa no teclado para preencher, para simplesmente ganhar a isca digital ou qualquer coisa desse tipo, mas não é um lead válido para a gente. Então, é muito importante ter essa etapa de transformação. E, por último, a etapa de load, que é a etapa de carga. Para onde eu vou levar isso? Então, nesse exemplo, quando a gente fala de um dashboard, eu vou colocar isso dentro de um banco de dados para que o dashboard consiga consumir isso. Ou não, eu vou pegar isso e vou subir dentro de uma LLM. Eu quero utilizar esses dados como conhecimento do meu modelo, do meu agente. Então, eu vou carregar isso dentro da OpenAI, dentro de um super agentes, dentro de qualquer ferramenta que eu consiga adicionar um conhecimento. Muito bom, muito bom. Cara, inclusive você tem um curso na formação sobre ETL, né? Como que funciona esse curso? Justamente, foi o primeiro curso que eu trouxe, assim que eu entrei na academia. Ele é um curso composto por, se eu não me engano, 40 aulas, onde eu venho explicando de ponta a ponta a introdução, o que é o ETL, o que a gente precisa entender daquilo. Em seguida, eu venho passando por cada uma das etapas. Então, vamos entender na teoria o que é o extract. Depois, no segundo momento, vamos ver na prática o que é o extract, como é que eu consigo fazer extrações de um RP, como é que eu consigo fazer extração de uma rede social, como é que eu consigo fazer um scrapping. Olha, a minha extração, eu preciso procurar algo que está dentro do Wikipedia, eu preciso extrair uma informação da internet. Como que a gente faz isso? Depois, em seguida, o transform, da mesma forma, parte teórica, parte prática, load da mesma forma e uma consideração final, o que a gente consegue fazer isso, quais que são as aplicações disso dentro do contexto que a gente tem de inteligência artificial hoje. Cara, muito bom, muito bom. Eu assisti esse curso, tá? E, cara, tá muito bom, porque assim, a gente que trabalha com inteligência artificial, como eu comentei, se você não sabe sobre dados, cara, quase impossível você entender e aplicar IA. Porque como você falou, cara, dados são basicamente um novo petróleo, né? Exato. E, cara, é isso que eu quero introduzir. A gente passou por algumas eras no mundo, ou seja, teve a corrida do ouro, teve a corrida do petróleo e eu acredito que agora a gente está vivendo na corrida dos dados. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. A Tesla. A Tesla hoje, o valuation dela, ou seja, o valor de mercado dela é maior do que todas as outras marcas de carros, como Porsche, Toyota, juntas. Não dá nem metade do valor da Tesla. Mas, cara, como que a Tesla ela vende 1% a menos do que todas as outras marcas de carros e ela vale quase praticamente o dobro? Então é isso que a gente precisa entender. A Tesla ela é uma empresa de dados, ela não é só uma empresa de carros. Então, por exemplo, ela está criando agora robôs, né? Então fica essa pergunta para você. Dados são o novo petróleo hoje? Sim, 100%. 100%. Porque tem esse conhecimento. Imagina o que a gente já gera hoje dentro da economia com a grande maioria das empresas de forma cega. Tá fazendo tudo no achismo, tá fazendo tudo ali naquele feeling. A partir do momento que você tiver dados, você consegue segmentar. Nada é tão cego novamente depois que você começa a utilizar dados. Eu vou pensar num novo negócio, eu tenho todas as informações na internet de quem são meus concorrentes, eu consigo buscar quantos clientes que eles têm, de repente, quanto que eles vendem. A partir disso, eu consigo pensar na minha ideia, qual que é o meu diferencial, ainda mais usando LLM hoje. Então, eu consigo extrair todos os meus concorrentes, entregar para a LLM, ver tudo que eles fazem, o que está faltando. Ela me ajuda nisso. E agora eu tenho um produto novo. Da mesma forma que a gente consegue visualizar para dentro do nosso próprio negócio. Em cima de tudo que a gente tem ali, com o uso da LLM, entender quais que são os meus pontos de falha, quais que são os meus pontos de melhoria, baseado no histórico. Principalmente quando você tem uma ferramenta, essa ferramenta ela vem te auxiliando a olhar para trás pela uma periodicidade que toda empresa, depois de um determinado tempo, ela tem um nível de crescimento um pouco mais previsível. Startups, elas crescem muito no começo, mas depois ela vai ter um crescimento um pouco mais seguindo uma média. E aí, a partir disso, você consegue trazer muita previsibilidade. Cara, muito bom, muito bom. Você realmente tem um repertório muito grande com dados, tá, Marcondes? Você passou por grandes empresas. Hoje é a nossa referência número 1 na Academia Lendária como dados. Está liderando um setor aí com algumas pessoas nos dados da empresa inteira. E a pergunta que fica para você é, imagina que tem dois cenários. Uma pessoa iniciante hoje. Tá? Ela tem dois caminhos para seguir. Ela se tornar uma especialista em dados e ela se tornar uma generalista em dados. Quais são os dois caminhos fundamentais? Ou seja, uma pessoa que quer se tornar generalista, qual que é o 80-20 para ela aprender? E se ela quiser se tornar uma especialista em dados, qual que é o caminho que essa pessoa deve seguir?
Certo. Uma pessoa generalista em dados, ela tem que entender primordialmente de banco de dados, que é o que a gente vai utilizar o tempo todo. Então você vai começar de uma tabela. Entenda um Excel. Como que o Excel funciona? Eu sempre vou partir disso. Hoje se pula muito essa etapa do Excel, mas eu acho extremamente importante que você minimamente dá uma revisãozinha. Entenda como que ele funciona, para depois você passar para os bancos de dados SQL e aprender a sua primeira linguagem, que seria o SQL, que é uma linguagem de consulta de bancos. Só com o SQL você já consegue trazer diversos insights, diversos indicadores, porque a partir de queries eu consigo ter um banco e eu posso procurar quais que são os meus 10 produtos mais vendidos. Simplesmente com uma query eu faço isso em cima de um banco. Eu quero trazer ali com uma lista de quais que foram os produtos vendidos essa semana. Consigo também. Quais são os vendedores com mais venda. Tudo isso a partir de queries. Você já começa a manipular alguns dados que tem muitas empresas que não conseguem fazer. Entendeu? Então você consegue fazer isso para depois você pensar se você gosta de inteligência artificial e você quer caminhar para a ciência de dados, se você gosta de cloud e servidores para caminhar para engenharia de dados, ou se você gosta dessa parte do business, você quer falar de indicadores, você quer desenvolver dashboards para você ir para a parte de análise. Mas todos esses três profissionais, eles entendem de bancos de dados, entendem de SQL e das estruturas de dados. Cara, muito bom, muito bom. Essa parte de ETL é realmente, para mim, é o básico. Se você quiser aprender sobre dados, você tem que aprender sobre ETL. E fica a recomendação, o Marcondes tem um curso fenomenal com mais de 40 aulas na formação lendária. Marcondes, avançando para um próximo tópico, que eu sei que você é especialista, todo mundo te requisita na Academia Lendária, né? Quando se trata de RAG. Cara, Sim. o que significa RAG? RAG é de uma sigla Retrieval Augmented Generation, que quer dizer... A tradução não é tão boa, né? Que seria esse argumento de pesquisa retroativa, mas não seria isso, né? No caso, é quando eu tenho um agente, quando eu tenho uma LLM na qual eu preciso fomentar ela com dados que não estão dentro do treinamento padrão. Então, quando a gente tem uma LLM, quando você vê o Mark Zuckerberg falando a nossa nova LLM tem 400 bilhões de parâmetros, quer dizer que ele utilizou de dados extraídos das redes sociais dele, da internet, seja onde for esses dados, e treinou essa LLM. Então, ela é extremamente generalista. Ele pegou todos aqueles dados e colocou em um mesmo local, só que ela não tem um conhecimento do seu negócio. Por mais que ela entenda de tudo, você pode perguntar quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ela vai saber te dizer, mas ela não conhece seu negócio. Ela não sabe quem que é, de repente, a pessoa que você está fazendo um clone. Então, você precisa fomentar ela com esses dados específicos. E aí vem o RAG, que é a maneira desse agente ler estes dados. Então, quando eu vou fazer um agente, olha, eu tenho um cliente e eu preciso que esse agente, ele é um SDR, ele é um vendedor. O que um vendedor tem que fazer? Ele tem que entender do produto desse cliente. Ele tem que ter o catálogo de produto desse cliente e saber apresentar. Vou fazer um agente de CS, que é um agente de suporte. Ele tem que entender da documentação da minha ferramenta, para na hora que a pessoa perguntar, ele saber como sanar todas as dúvidas dessa pessoa. Olha, eu tenho um agente que ele é social seller, ele tem que entender como fazer o score ali do Instagram, fazer o score da rede social para poder ter uma comunicação. Vou fazer um clone, que é o mais comum. O clone é o que mais utiliza de RAG, por causa que eu estou criando realmente um agente baseado numa persona. Quando eu vou criar um clone, por exemplo, de um Nietzsche, de um filósofo, eu vou pegar toda a base que ele tem literária. Então eu pego todos os livros que o Nietzsche tem. Se o Nietzsche já teve alguma entrevista, se ele já teve alguma coluna num jornal da época, algo desse tipo, eu trago tudo isso também, utilizo como um contexto e entrego para a inteligência artificial usar aquilo como base de conhecimento. Como a partir desse momento, ele deixa de ter aquele conhecimento generalista. Eu falo, ó, esquece tudo que a OpenAI te ensinou. E seu conhecimento agora é esse. Então, é um exemplo. A gente tem o Alan Ya. O Alan Ya, ele é todo o conhecimento do Alan, de entrevistas que o Alan deu, do curso do Alan, com a comunicação dele, e aquilo vira um novo conhecimento. Aquilo é a consciência que eu entreguei para aquele agente. Então, o RAG ele é uma etapa fundamental quando você quer sair dos GPTs. Você está saindo ali do básico, só da instrução, onde eu digo para ele assumir uma persona. Olha, você é um vendedor, haja como um vendedor, seja persuasivo. Mas, de repente, esse vendedor, eu quero que ele tenha um tipo de abordagem diferente. O que eu posso fazer? Eu posso pegar livros que eu julgo ser livros bons. Eu quero entender, eu quero pegar o 48 Leis do Poder e colocar ali dentro. Eu quero pegar o Armas da Persuasão e colocar ali dentro. E aí eu dou isso como contexto e toda vez que ele for
pensar sobre essa resposta, ele vai utilizar aquilo como contexto. Cara, muito bom, velho. Que introdução boa sobre o RAG. Você que tá ouvindo aí, se você não sair desse podcast com uma aplicação prática para implementar o RAG na sua empresa, cara, você não consegue nem prosperar na era da IA. Você não consegue nada, você tá fora, esquece. E, cara, para quem quiser aprender o RAG na prática, eu vi que você gravou recentemente, foi nessa semana um curso sobre RAG? Isso, entrou essa semana o curso Entrou essa sobre semana. RAG. Cara, como que funciona esse curso? O que tem dentro dele? Então, esse curso de RAG, ele tem alguns pré-requisitos que são outros cursos que eu tenho. Então, como que a gente vai partir? Você veio do curso de ETL, você já entendeu todo o processo básico de dados. Então, você vai partir para um segundo curso meu, que é o curso de Python, que é a linguagem que majoritariamente o pessoal de dados usa. Tem pessoas que usam R, tem pessoas que utilizam outras, mas majoritariamente, a gente está falando de 80% a 90% do pessoal de dados vai utilizar Python. Então eu tenho um curso de Python que ele trata desde o começo da linguagem, de forma sucinta, até mesmo que a gente está falando de inteligência artificial. Nossos alunos eles vão aprender a utilizar a inteligência artificial. Aqui a gente não tem nenhum tipo de problema de falar, não, você não pode usar IA para gerar o seu código. Eu mesmo já não escrevo o começo de um código mais. Como eu já tenho os modelos de prompt, todo o começo da minha ideia, a IA vai fazer tudo, vai importar todas as bibliotecas, vai fazer o começo daquele código e eu pego a partir daquilo e começo a fazer todas as alterações para que ela funcione da maneira que eu quero. Então eu venho ali para que os nossos alunos, principalmente quando eles gerarem um código com IA, eles saibam o que está acontecendo ali. Porque o que acontecia muito? Às vezes, aquele código dá um erro, e aí ele pega o erro, joga no GPT novamente, mas ele entra num looping. Ele não consegue resolver. Então você precisa ter um entendimento da linguagem para saber o que está acontecendo ali. Então eu venho nesse curso principalmente dessa forma e depois caminhando para as aplicabilidades disso com inteligência artificial. Então eu mostro como você usar a API da OpenAI para que você consiga trazer da OpenAI não só o chat GPT, mas isso para dentro das suas aplicações. Se você tem um site, você quer que em algum momento ele tenha um chat seu utilizando a OpenAI, ele vai funcionar. Eu quero fazer um pós-processamento de dados, vou utilizar a API da OpenAI. E trago também o Hugging Face, que é um framework que eu adoro, que é justamente um hub onde a gente tem diversos modelos de inteligência artificiais treinados para casos específicos. Então, se eu quero um modelo de análise de sentimento, tem um modelo treinado só para aquilo. Em vez de eu usar um modelo da OpenAI com bilhões de parâmetros, eu tenho um modelo treinado somente para aquilo. Eu tenho um modelo de classificação de imagem, eu tenho um modelo de sumarização. Então, eu venho trazendo exemplos práticos. Como utilizar um modelo de classificação do Hugging Face para encontrar informações de leads dentro de conversas do WhatsApp. Então, você vai extrair as conversas dos seus agentes que, de repente, tem 30 mensagens, mas eu quero só o lead. Quero só o momento na hora que ele me falou o e-mail dele, me falou o nome dele. Então, você usa um modelo de LLM para extrair isso, que na larga escala, principalmente pelo Hugging Face ser open source, ou seja, ele é de graça, você economiza muita coisa. Porque se você fosse fazer requisições para a OpenAI, você teria um gasto enorme, principalmente a partir do volume de dados que você tem. E o próximo, que seria o curso de LangChain, que é a base para a gente chegar no RAG. O LangChain ele é um framework que ele é aplicado com Python. Então, o LangChain ele é uma biblioteca que você utiliza com Python, que ele vai te dar umas possibilidades, assim, ele te abre um leque de LLM muito grande, onde você vai conseguir controlar certas coisas que ali dentro da OpenAI você não consegue. Então, você consegue controlar, por exemplo, memória desse seu agente. Quando a gente está falando de custos de grandes operações, a gente tem um custo muito grande de contexto. Lá dentro do LangChain, você tem o Conversation Memory Buffer, onde você consegue trazer, por exemplo, eu consigo limitar a quantidade de mensagens que ele vai lembrar. Então, você só vai lembrar as 4 últimas mensagens do seu usuário. Não, eu consigo limitar o número de tokens. Você só vai lembrar coisas até 250 tokens. Então, quando eu estou perguntando qual que é o seu nome, Pedro, qual que é o seu cargo, gestor de automações, qual que é a sua história, e você vem com uma história gigantesca de 500 tokens, ele não lembra, não entra no contexto e eu economizo o token com isso. E para mim, o meu favorito é o Summary Memory Buffer, que toda vez você vai resumir e você traz aquilo em uma chunk só, ou seja, em um bloco só. Então, quando você me respondeu que seu nome é Pedro, que o seu cargo é o gestor de growth e que em seguida você contou a minha história, ele vai guardar de uma forma só resumida que o nome dele é Pedro, o cargo dele é isso e a história dele é essa. E ele vem resumindo sempre, você economiza no contexto de forma
enorme. Você tem o que dá nome à ferramenta, que é LangChain, e esse chain vem de encadeamento, onde eu consigo criar uma esteira de agentes. Onde, por exemplo, na criação do LabA, quando a gente foi fazer aquele 150, né, onde eu fiz 150 agentes numa tarde, foi num modelo de encadeamento de agentes, onde eu tinha um agente que me dava ideias de setores de empresa, que enviava essa resposta para um segundo agente que identificava atividades desses setores de empresas que poderiam ser substituídas ou auxiliadas por IA, que enviava isso para um terceiro agente com a descrição dessas atividades, que envia para um quarto agente que transforma essa descrição de atividades em um prompt de agente, que envia para um quinto agente que vai me trazer o nome e a saudação desse agente. Com todos esses outputs, eu simplesmente criei uma query que subiu onde a gente criou 150 agentes totalmente únicos que executam trabalhos de empresas tradicionais que vão te auxiliar durante o seu dia a dia. Cara, sem palavras pra falar isso, velho. O cara falou de ETL, de RAG, Python, LangChain, e agora a gente entrou em multi-agentes. Exato. Então, olha o nível de profundidade que a gente foi aqui, galera, que o Marcontes tem, e coisas que a gente não vê no Brasil, cara. E isso eu estudo pra caramba sobre dados, programação. Isso é coisa que só a galera do Vale tá falando recentemente, que é multi-agentes. Esse último estágio que a gente parou, tá? E, cara, recentemente eu vi que tem uma empresa chamada Core AI, do João Moura. Inclusive, o João Moura é um parceiro da Academia Lendária. E essa ferramenta ela surgiu a partir do LangChain também, na criação de multi-agentes. Cara, o que seria isso? Multi-agentes, você falou que tem como criar vários agentes, conectar todos eles. E se é possível, daqui a pouco a gente ter uma empresa 100% por agentes. Exatamente esse é o caminho que a gente vai ter. A Cree AI, ela vem facilitando o uso do LangChain, é mais fácil de utilizar do que o LangChain, e ela faz o que no LangChain é chamado de router, de uma forma muito boa, que é um administrador desses agentes. Então vamos pensar um setor de marketing. No setor de marketing eu tenho um copywriter, eu tenho uma pessoa para poder trazer ideias de nomes, por exemplo, para o meu produto. Eu tenho uma pessoa que faz gestão de tráfego. E eu tenho uma pessoa ali que traz, por exemplo, uma ideia dos meus criativos. Eu posso transformar cada um desses em um agente. Porém, nem sempre eu tenho de usar todos. Então, eu crio um administrador. Quem que seria o gerente desse pessoal? E aí, a partir da demanda que eu mando para ele, ele seleciona de quem ele precisa e ele consegue entregar o resultado de um para outro. Então, ele consegue manipular aquilo e fazer validações. Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, eu posso ter um copywriter júnior e um copywriter sênior. Onde o júnior vai desenvolver, ele entrega para o sênior validar. Se ele achar ruim, ele volta para trás e o agente refaz novamente. Então, a gente consegue trazer todos esses processos. Por quê? E aí as pessoas pensariam, mas por que eu não faço só um agente sênior de uma vez? Porque quanto mais eu enxutar esse prompt, melhor. Porque aí meu agente não alucina. Então eu tenho um focado em fazer isso e um outro focado em avaliar. E ele retorna para o antigo com notas e pontos a melhorar e o agente anterior consegue trazer um resultado melhor. Então, com isso, você tem um processo de validação e você consegue criar um setor todo. Vou te dar um exemplo de aplicação com o Cree AI que eu desenvolvi com o JV ali no setor de dados, que foi justamente um agente de dados de análise N1. Então, o que aconteceu? O Zuko me enviou uma pesquisa de satisfação da comunidade, onde os nossos alunos respondem o quanto eles estão satisfeitos em diversos tópicos. A gente criou um agente para cada tipo de dado. Por quê? Se eu estou olhando para uma coluna de feedback, ali não tem nada numeral. Então, como que eu olho para isso? Análise de sentimento. Então, ele vai pegar aquela coluna e trazer como análise de sentimento. Se eu tenho uma coluna numeral, ela está falando de valores, eu preciso de um agente que ele é mais matemático, que ele vai entender ali para trazer as médias, para poder trazer a soma de tudo aquilo ali. Se eu tenho uma coisa temporal, evolutiva, eu preciso de um agente que entenda disso, de séries temporais. Então, a gente criou um hub de 10 agentes que entende de cada tipo de dados, um gerente que quando você sobe a sua planilha, ele vai selecionar qual agente específico vai trabalhar em cada uma das colunas e correlacionar esses dados e gera para você automaticamente um documento em PDF com os seus principais indicadores, as suas ações e insights em cima desses dados e já plota um gráfico da visualização que pode ser criado em cima desses dados. E aí, com isso, a gente tirou um problema que eu tinha muito grande, que era análise de dados N1. Era o pessoal na empresa chega, cara, analisa essa tabela para mim.
Eu falo, pô, cara, eu tô gastando um tempo que eu tô criando um projeto muito maior aqui para analisar essa tabela para você. Deixa eu resolver isso aqui de uma vez. E aí a gente criou toda essa esteira com 10 agentes de dados e um gestor ali que consegue identificar que tipo de velho. dados a gente consegue trabalhar. Muito foda, muito foda. Cara, demais. Cara, você deu exemplos muito práticos para quem é uma empresa intermediária, ou seja, já tem um nível de faturamento bom e está querendo estruturar o setor de dados. E você também deu o exemplo de empresas já estruturadas que podem utilizar tanto dados como IA para poder potencializar mais a escala. Cara, você pode dar um exemplo do que seria o 80/20 ou até mais o 0,8 que a gente fala aqui na Academia Lendária, que uma empresa que está nascendo agora precisa ter. Então, quais coisas são essenciais de dados? A gente ouve muito falar sobre Power BI, Looker Studio. Você pode falar um pouco mais disso para a gente? Posso. O essencial é, se você não tem dados, use os dados dos outros. Você tem concorrentes, esses concorrentes têm dados. Você consegue estudar o mercado a partir disso. Se você está criando a sua empresa agora, utilize os dados dos seus concorrentes para você mapear o seu produto. Você já vai conseguir, olha os leads dele, olha o que o pessoal está falando na rede social dele, olhe quantos clientes que ele tem, quais os produtos ele está oferecendo, qual que é a cadência de desenvolvimento de novos produtos que ele tem, qual que é uma demanda que de repente você está visualizando que os clientes dele estão pedindo e ele não está sanando. Venha você e sane. Entende? Então você vai usar os dados das outras pessoas, porque você ainda não tem. Então, por que você vai pensar nisso? Você ainda não tem esses dados. O mais importante é, a partir do momento que você criar a empresa, estruture esses dados. O que acontece muito em processo de startups é, vou resolver tudo em planilha de Excel, vou resolver tudo em Sheets e depois some. E aí, cara, sumiu, infelizmente não tem o que a gente faça para poder aparecer. Já atendi com consultoria diversas empresas que eles praticamente falavam assim, cara, os primeiros 2 anos de empresa nossa foi apagado, porque ou a gente usava um RP muito barato que a gente deixou de usar ele e não fez um export direito, né, um backup daquilo tudo, ou a gente usava um monte de planilha solta que funcionário foi demitido, levou embora, que foi apagado. Então você tem que estruturar esses dados minimamente num banco de dados, ou até mesmo se você utilizar Excel, eu prefiro que não, porque pode ser apagado, mas que você tenha um backup disso, você tenha uma mínima organização para que você tenha esse histórico. Como eu disse, o ouro é você ter o histórico, é você ter os dados coletados. E aí, no momento que for hábil, você vai ter um profissional de dados para poder vir trazer os insights, para poder gerar realmente valor com aquilo. Mas o quanto antes comece a traquear. É todas as demandas. Já atendi demandas do seu setor que eu te disse isso. Olha, não consigo desenvolver o dashboard agora, mas vamos fazer o processo de scrapping, vamos fazer o processo de começar a coletar esses dados o quanto antes, para a gente já ter o histórico, para que no momento que eu vá desenvolver o dashboard, eu já tenho isso. Muito bom. Galera, olha quanto conteúdo sobre dados o Marcondes trouxe aqui. Desde ETL, RAG, Python, até finalizando o LangChain. Então você vê que ele tem um vasto repertório. Parabéns, Marcondes. É raro ver esse conhecimento no mercado sobre dados. E eu fico muito feliz de ter um profissional tão bom quanto você hoje na academia. Então, cara, para finalizar, eu sempre quero encerrar fazendo uma pergunta extremamente importante para cada pessoa que da Academia Lendária, que está dentro do ecossistema que envolve IA. Se você pudesse explicar em menos de 1 minuto, qual foi a coisa mais foda que você já fez com IA e como você criou ela? Cara, acredito que a mais foda pra mim de dados foi esse desenvolvimento dos multiagentes. Porque é uma demanda que eu tenho há 6 anos. É uma demanda minha que eu consigo olhar e pensar em todo o tempo que eu gastei desenvolvendo ela há 6 anos. E hoje a gente consegue resolver isso em segundos, minutos. E principalmente ver que o meu escopo, ele é um escopo muito mais complicado do que diversas outras pessoas. Tem setores aí que são coisas... Bom, a criação de vaga para um RH, a gente automatiza isso agora muito fácil. Uma validação de um currículo automatiza muito fácil. Então, se algo tão avançado que é um setor de dados que eu estou trazendo para ti, que tem empresas que nem tem, eu já estou conseguindo automatizar, quem dirá um financeiro, um RH, um setor de vendas, um setor de revenue. Então, acho que isso explica tudo. Muito bom. Então foi esses multiagentes no setor de dados que você criou para dados N1 lá com o JV aqui na Academia Lendária. Exato. Bom, muito bom. Cara, ficamos por aqui, galera. Finalizamos mais um Backstage Lendário com o Gabriel Marcondes, cientista de dados da Academia Lendária. Gabriel Marcondes, como que faz pra galera ter acesso aos seus cursos, te achar depois? Quais são suas redes? Fala aí pra galera.
Então, pessoal, adquirindo a formação, os meus cursos são exclusivos da formação lendária. Então, vocês vão ter acesso ao curso de ETL, ao curso de Python, ao curso de LangChain e RAG. São mais de 100 aulas que eu tenho dentro da formação. E vocês podem me encontrar através do meu Instagram, marcondes.data. Então, é só vocês me seguirem lá. Venho produzindo conteúdo, trazendo insights para a parte de dados. E o que precisarem, vou estar à disposição. Fechou. Ficamos por aqui, galera. Valeu, Marcondes. Muito grato, meu E caro. é isso. Até a próxima. Valeu.